Fala, galera, prova da Unioeste 2018, vamos fazer a questão 16. Olha o que fala a questãozinha ali. Uma pessoa usa uma chave de boca para apertar um parafuso conforme a figura. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui é um parafusinho, tá? Daí aqui nós temos essa chave de boca, que está com essa inclinação, com esse desenho. A distância do centro do parafuso, que é essa distância aqui, ó, até a extremidade, que seria até o final aqui, ó, tem 30 centímetros. E a força F é uma força vertical para baixo, aplicada a 5 centímetros da chave. E ela possui intensidade de 20 newtons. E ele pede para a gente analisar a força correta. Primeira coisa, vamos relembrar, gente. Ele vai falar sobre torque aqui, ó. Torque é o momento. Então, assim, ó. Quando você tem, por exemplo, um ponto fixo ali, igual a esse parafuso, e você tem uma chave, o momento, gente, ele é, ou torque, dependendo do jeito que você gosta de falar, ele é sempre a representação de uma força que é perpendicular ao eixo, tá vendo? Aqui está o eixo do nosso ponto fixo, que é o eixo. E essa força, ela faz 90 graus com uma determinada distância, tá? Sempre a distância até o eixo. E isso cria um torque, eu vou chamar ele de momento, porque eu prefiro chamar de momento. Ou um momento, que é uma força vezes a distância perpendicular. Se vocês observarem aqui, gente, o nosso eixo, que eu vou fazer em vermelho, ó, ele tá aqui, ó. Esse é o eixo da minha peça. Deixa eu só fazer ele mais certinho. Esse é o eixo da minha peça. Deixa eu colocar aqui do lado. Eixo. Percebam que a força F, ela não faz 90 graus com o meu eixo. Então, eu vou ter que decompor ela, gente. Então, ó, esse aqui, ele vai ter uma força. Eu vou chamar essa força de Y, tá? Por causa que daí, se eu virar o meu papel assim, ó, ela ficaria em Y, tá vendo? Então, eu vou chamar ela de Y. E aqui, ó, entrando dentro da chave de fenda, teria uma força em X. E cada uma vai ter um ângulo. Então, ó, perceba, se aqui é 45 graus e aqui fecha 90, aqui também vale 45, aqui também vale 45 e aqui também vale 45. São todos ângulos de 45 graus, embora a escala ali esteja meio ruim, tá? Tá meio desenhado, meio torto ali, mas é 45 graus, porque ó, com o vermelhinho com o azul fecha 90, o azulzinho com o azulzinho fecha 90. Então, se um é 45, tem que ser 45 também para fechar esse ângulo. E com isso, a gente vai analisar a questão. Tá? Então, eu só vou arrumar esse ângulo aqui para não ficar muito confuso. Eu vou colocar em amarelo, ó, que aqui vale 45 por fora, e esse ângulo aqui dentro, um só vou colocar, ó, vale 45 também. Vamos analisar as alternativas agora. Ó, o torque... e lembrando, gente, que torque é uma grandeza vetorial, tá? E nesse caso aqui, ó, a peça ela vai girar nesse sentido aqui, ó. É um sentido horário, tá? O torque gerado pela força F tem módulo igual a 2,5 raiz de 2 Nm e orientação paralela a F. Então, assim, ó, se você observar, o torque não é paralelo. Então, aqui já está errado. O torque é perpendicular. Tá? Então, já estaria errado por isso. Mas eu vou fazer o cálculo aqui do torque só para vocês verem como que calcula. Então, observando a fórmula ali, gente, eu teria que utilizar a componente do momento Fy. Então, eu vou calcular Fy para vocês. Ó. Fy, ele vale a força vezes o cosseno de 45. A força F, ó, que está encostando no ângulo, né? Ela vale 20 e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui, ó, é 10 raiz de 2 unidade Newton. E o momento, ou torque, ele vai ser a força vezes a distância. Só que daí você tem que cuidar, gente, que é a distância do ponto de aplicação da força paralela até o eixo. Então, não é 30, é 25, porque tem que fazer 30 menos 5. Então, o momento, ele vai ser 10 raiz de 2 vezes a distância, que tem que estar em metros, 0,25. Então, ó, vou fazer ali, ó, 10 vezes 0,25, vai realmente dar 2,5, raiz de 2 da unidade Newton vezes metro. Então, se você fizesse só a conta, talvez você assinalasse a letra A, mas ela está errada porque ela não é paralela. O momento é perpendicular, ou torque, ok? Então, a letra A está errada. B,
Ó, o torque gerado por F, então a força F, ao longo do eixo do parafuso, sendo sua orientação perpendicular a F, muito bom, e ao plano da página. A letra B está certa, gente. Esse é o conceito de torque. Ele é sempre perpendicular à força e ao plano onde está acontecendo esse giro, tá? Vamos ver a letra C, D e E para ver o que está errado nelas. Ó, a orientação da força F representada na figura é aquela que fornece a situação do torque máximo. Errado. Por quê, gente? O torque máximo, ele sempre acontece quando a força está 90 graus. Então, se essa chave ela tivesse orientada na horizontal, com a força vertical, esse seria o torque máximo. Aqui o ângulo não é 90 graus, aqui ele é 45, que é a inclinação da minha chave. Ok? Então, a letra C está errada. A letra D, ó. Na situação apresentada na figura, a componente de F é paralela ao eixo do cabo. Não é paralela, é o que, gente? Perpendicular. Então, ó, temos aqui, ó, essa Fx, que ela é paralela ao eixo, e quem cria o momento é o Fy. Por quê? Se vocês olharem aqui, gente, a fórmula do torque é essa, ó. Força vezes distância. Se vocês observaram, essa componente Fx, ela está em cima do eixo. Então, se ela está em cima do eixo, a distância perpendicular entre ela não existe, né? É zero. Então, a força Fx, ela não cria momento. Quem cria o momento é Fy, que está perpendicular. E ele fala na D, ó, a situação apresentada na figura, a componente F paralela é nula. Por esse motivo, a componente não gera torque. Ela não é nula. Ela tem um valor, a distância que é nula, entendeu? Eu vou fazer de novo essa. 35 graus. Agora, olha só, gente, a letra D. Na situação apresentada na figura, a componente de F paralela ao eixo é nula. Não, gente, ó, se você for ver aqui, ó, o Fx, ele tem um valor, só que o que é nulo nele? A distância. Se você for observar, ó, Fx, ela está bem em cima do eixo. Então, ele não tem distância perpendicular ao eixo. Então, quem é nulo é a distância. Então, a força Fx, ela existe. Só que quem tem zero de distância não cria momento. Então, quem é nulo é o momento criado pela força Fx. Só vai criar o momento a força Fy. Ok? Daí, então, a letra D está errada, né? Porque ela não é nula. O momento que ela cria é nulo. E olha a letra E, ó. Após uma rotação do parafuso em 45 graus no sentido horário, de forma que o cabo e a chave de boca estejam na posição horizontal, mantendo a força F vertical, o torque será nulo. Não, ele será máximo. Igual eu falei para você, ó. Quando a chave ela estiver horizontal, a força continuar vertical, esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Então, eu não vou mais precisar decompor a força para fazer o momento. Então, aqui ela vai ter um momento máximo. Ok? Então, gente, cuidado, tá? Esse aqui é caso clássico que a gente passa em sala de aula, tipo, para vocês verem momento nulo, né? Embora exista a força Fx, a distância entre Fx e o eixo é zero. Então, a força Fx não cria momento. Quem cria momento é somente a força que tem um valor 90 graus com a distância, que é Fy. Beleza? Então, a nossa afirmativa correta aqui ficou a letra B. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.